gente, peguei meu cafezinho para vir conversar com vocês. Comecei esse canal recentemente e confesso para vocês que eu tô até gostando. E eu vim trazer um tema para vocês hoje, porque eu acho também que acontece com muita gente, sobre as coisas que nos paralisam, que nos travam. E eu tinha vontade de gravar um canal no YouTube há muito tempo, e por causa das críticas das pessoas, eu acabei não gravando, né? Passou. Na época eu queria, o tipo de conteúdo que eu queria gravar não é o desse canal agora. Na época eu queria gravar vlog de skincare, né? De fazer resenha de produtos, né? Testar marcas. Era mais ou menos isso que eu queria postar na época. Só que eu lembro que na época a minha filha tava entrando na adolescência. E eu comentei com ela e meio que ela me criticou. E nessa época também eu era casada ainda, né? Hoje eu sou divorciada. E eu não tinha muito apoio para fazer quase nada. E isso traz uma trava para nós, porque como eu falei no vídeo anterior, se você não viu, vê lá, sobre a questão de você desagradar a si mesmo para não desagradar o outro, ou para agradar o outro, a questão do se anular, que é bem interessante, porque uma coisa está interligada na outra. Eu até tentei fazer um roteiro, anotei, mas eu percebi que eu não funciono muito com roteiro, não. E eu decidi trazer essa reflexão por causa de uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu tive essa trava anos atrás de vir gravar conteúdo aqui no YouTube e eu percebo que vários momentos da minha vida eu deixo de fazer, eu procrastino. E isso é uma trava por causa do medo da crítica, o medo do julgamento dos outros. E eu vou até contar uma experiência que eu tive com vocês aqui de uma coisa que me travou muito quando eu fiz a transição de carreira. Eu era professora, né, pedagoga, e passei para a área da estética. E logo que eu montei o meu primeiro consultório, eu ainda não era formada na faculdade de estética, eu estava estudando ainda. Mas eu era massoterapeuta, então eu fui atender como massoterapeuta e com terapias naturais. Já tinha feito um curso de aromaterapia. Então eu fui trabalhar nessa área voltada para as terapias. Aí eu peguei e saí do primeiro consultório que eu tava para ir para um lugar melhor, né? Que tinha uma sala maior, que já tinha um espaço todo dentro da Anvisa. Aluguei uma sala dentro de uma clínica de estética mesmo, porque eu ia formar em breve. E já queria começar a trabalhar com estética, né? Então eu aproveitei que venceu o contrato da clínica e fui para uma outra clínica. E nessa época, para divulgar um novo espaço, eu fiz no Instagram uma divulgação de um post, né? Que eu ia fazer tipo uma promoção. Aí eu fiz um patrocinado na época de combos. Combos de 4 sessões. Então eu fiz, eu acho que 3 combos diferentes de 4 sessões. Aí cada um tinha um valor, né? Tinha um combo de, na época, R$200, um de 200 e pouco e um de 300 e pouco. Era alguma coisa nesse sentido. E eu lembro que a menina da clínica anterior que eu tinha atendido me mandou uma mensagem falando assim: "Ai, eu vi o patrocinado que você fez, tá caro, viu? Você não vai vender." Aquilo já me deu uma frustração tremenda e já baixou tanto a minha energia que realmente eu não vendi nada. E enquanto eu fiquei nessa mentalidade, eu fiquei travada. Aí o pessoal dessa clínica nova que eu tava, que começou a me sugerir aumentar o preço dos procedimentos. A dona da clínica, inclusive, ela veio falar comigo: "Olha, Helena, eu acho que você pode subir o preço desse procedimento, porque aqui as outras meninas que fazem já cobram tanto e você tem mais recursos", porque eu tinha aparelho e eu tinha um monte de coisa, então assim, eu podia cobrar mais caro. Mas para você ver que a crítica das pessoas influencia e a gente trava. E depois que eu subi os meus preços, eu peguei a clientela certa. Parei de pegar aquelas pessoas que ficam pechinchando. E agora eu paro para pensar em todas as vezes que eu travei na minha vida por causa de um julgamento ou só pelo medo, porque a gente tem experiência, né? Fui julgada nessa situação, aí você fica achando que todas as outras vezes você vai ser julgado do mesmo jeito.
E não é assim que funciona. Mas hoje eu tô aprendendo a não dar importância para esses julgamentos, sabe? De deixar isso me travar. No entanto que eu tô aqui hoje gravando esse vídeo no YouTube. E esse não é o meu primeiro canal. Eu tenho um outro canal, que na verdade eu comecei o outro canal na época que eu era professora, porque estava no meio da pandemia e tinha que ficar mandando as videoaulas para os alunos e o celular ficava extremamente carregado, pesado, então eu comecei a jogar no YouTube e compartilhar só o link, né, para parar de sobrecarregar o meu celular. E nisso virou um canal e eu tive um monte de seguidores lá. Quando eu fiz a transição de carreira, eu simplesmente parei de postar. Esse canal ficou abandonado, mas assim, tava lá. Ainda continuava tendo visualização. Aí quando umas meninas começaram a me procurar para ensinar sobre estética, eu acabei reativando o canal. Só que aí o que eu fiz? Todos os vídeos que estavam lá eu arquivei, né? Coloquei no privado e comecei a postar os vídeos de estética, né? Então eu tenho um outro canal, além desse aqui, que eu já uso ele para divulgar trabalho. Mas eu não falo da minha vida pessoal lá, eu não falo muito desses. Às vezes falo de alguns desafios dentro da profissão da estética, mas não falo sobre a minha vida pessoal. E eu decidi criar esse canal porque eu penso que eu posso ser voz para muitas outras mulheres. E eu falei no vídeo anterior também sobre as clientes que eu recebo na clínica, né? As queixas que vêm. Porque, querendo ou não, tem um atendimento um pouco terapêutico. Senta na cadeira, vamos conversar. E elas me trazem como que foi a semana, as frustrações que passaram. Elas acabam se abrindo, né? Não vou falar nada da vida pessoal delas aqui, mas é só para trazer essa reflexão que eu vejo muita gente passando pela mesma coisa que eu. E eu ficava me sentindo culpada. Vai ser outro tema que eu vou trazer aqui também para vocês sobre culpa. Eu ficava me sentindo culpada porque eu achava que só eu sentia isso. Só eu sentia isso. Essa frustração, sabe? De ficar travada, de ser julgada, criticada pelos outros. Eu achava que ninguém mais era criticado, não, gente. Mas não é, todo mundo. Todo mundo passa por isso. E agora eu decidi vir aqui com esse canal no YouTube para trazer coragem para mim mesma e para quem estiver aí do outro lado, né, para te encorajar a não se importar com a crítica alheia. Porque quem critica não tá na sua pele para saber o que você passa, o que você quer, o que você não quer. Sabe uma outra trava que eu tive também, gente? Eu tenho um grupo das meninas da faculdade, né, da estética. E direto elas postam lá, porque tem que postar no Instagram, porque eu não gosto disso, eu não gosto de postar, eu detesto gravar conteúdo. E eu sempre gostei de gravar conteúdo, mas a maioria não gostava, então eu achava que eu tava errada, né? Eu ficava com vergonha de gostar, então eu falava que eu não gostava também. E de tanto eu falar que eu não gostava, eu comecei a odiar. O dia que eu tinha que postar conteúdo no Instagram, eu ficava nervosa, eu não tinha criatividade, eu não queria aparecer. E eu fiquei pensando assim, olha como que a gente vai na onda das pessoas porque você não quer ser criticada. Era só para não ser criticada que eu falava aquelas coisas, porque no fundo eu gostava. E gosto. No Instagram eu não gosto tanto quanto aqui no YouTube, porque lá as pessoas não assistem vídeos longos. E eu acho que não dá para falar o que eu tenho que falar da minha profissão, do meu trabalho, em 3 segundos. Né? Então no YouTube eu tenho um pouco mais de liberdade para falar e é por isso que eu tô vindo aqui compartilhar sobre isso com vocês, trazer essa reflexão, né? Você também deixa a crítica e o julgamento te atrapalhar, te impedir, né? Quando você é criticada de fato, eu até entendo, né? Até acho válido, mas eu parei para pensar que muitas vezes eu travei, nem fui julgada, mas pelo medo de ser julgada. Eu vou tomar um gole de café e deixar você refletir aí. Você também já foi julgada? Já teve esse medo de ser julgada? O que você já quis começar que você não fez porque tinha medo do julgamento dos outros? Teve uma outra coisa também que eu demorei, porque eu tinha 30 e poucos anos e eu já me achava velha para fazer faculdade. E eu achava que eu nunca mais ia fazer faculdade, que eu ia ser mãe, dona de casa, que na época eu não trabalhava, eu tinha parado de trabalhar para cuidar das minhas filhas.
E eu achava que eu já era velho demais pra fazer faculdade. Gente, olha só que bobeira. Aí foi uma prima minha que já tava com 50 e tantos anos, que ela já era formada, mas aí ela voltou a fazer uma nova formação. E ela que me falou que tava estudando, ela falou, nunca é tarde pra estudar. E isso ficou gravado. Eu ainda levei uns anos para voltar a estudar, mas já fiz 2 faculdades, tenho várias pós-graduações e eu decidi compartilhar para que isso sirva de uma forma de eu documentar isso também, né? De eu olhar para trás e ver tudo que eu já passei e tudo que eu superei. E hoje eu posso estar compartilhando a minha história, não com vergonha, nem com pesar, mas como enxergar toda a minha jornada, tudo que eu trilhei para chegar onde eu cheguei e aonde eu ainda vou chegar, porque eu ainda tenho muita coisa para viver. Hoje eu não considero que eu sou velha para nada e vou confessar para vocês a minha idade aqui. Eu não gosto muito não, mas eu vou confessar, eu fiz essa semana 46 anos. Sou mãe de 2 meninas lindas, uma adolescente e uma adulta já. E sou divorciada. E já há 6 anos que eu sigo a minha vida sozinha, criando as minhas filhas, o meu negócio e buscando o meu desenvolvimento pessoal. E agora eu quero contribuir com outras pessoas que passam pelas mesmas lutas que eu passei e precisa de ajuda ou precisa só de se identificar com alguém que passa pela mesma coisa, porque, como eu falei, muitas vezes eu achei que eu passava por tudo isso sozinha, que ninguém mais passava por isso, mas descobri que não é verdade, que eu conheço muita gente que passa. Então, foi por isso que eu decidi criar esse canal, né, pra contar a minha história aqui e espero que ela possa inspirar você que está aí do outro lado, você que é mãe, que também se divorciou, ou você que está casada, mas está frustrada, e saiba que você não está sozinha, que você não é a única que passa pelo que você passa. Sempre tem alguém do outro lado que às vezes só não verbaliza, né? E eu vim aqui ser voz para todas vocês que passam por algo parecido, mas não tem coragem de se expor.